Bom dia, povo de Deus! Hoje o nosso programa está repleto de momentos edificantes. Começaremos com o nosso devocional que vai fortalecer a sua fé, um testemunho poderoso do Bruno, a nossa nova série Desvendando a Bíblia e você vai aprender ainda mais sobre a Páscoa. E claro, acompanhará as ações da Fundação Afiferão. Ainda teremos uma palavra poderosa para fortalecer a sua vida no Palavra Renovada e ainda a nossa agenda da semana para você ficar por dentro de tudo. Claro, tudo isso hoje no programa Deus Tem o Melhor. Vamos começar o nosso programa com a melhor coisa que podemos ter no nosso dia, a Palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque é a hora do nosso devocional. Vamos juntos! Shalom, igreja! Nós aqui estamos novamente aqui no devocional. Queria convidar você para a gente ler a nossa referência de hoje, a palavra do Senhor, nesse momento aqui onde nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, que muita gente já conhece, mas vamos meditar nesse versículo, nessa passagem que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão nessa passagem aqui, porque essa passagem aqui é o Senhor Jesus fazendo um convite para o homem abrir o seu coração. Esse convite é um convite muito especial, não é qualquer pessoa que está pedindo esse convite para que o homem venha a abrir a porta, que simboliza aí o seu coração. Porque quando a gente abre a porta do nosso coração, para Jesus entrar, há uma transformação de mente, há uma transformação de vida por completo. Foi isso que aconteceu comigo, ouvinte. Há mais de 20 anos, graças a Deus, eu tomei essa decisão, deixei o Senhor entrar na porta do meu coração de uma forma sobrenatural e, graças a Deus, não me arrependo até hoje. Então, eu convido você, juntamente com a sua família, fazer essa reflexão, porque você vai experimentar a verdadeira transformação. A gente tem que permanecer firme, ouvinte. Nós temos que permanecer firmes com Jesus, seja em qual situação for. Eu sei que você está passando talvez dificuldade, mas creia, Jesus está com você. Jesus, Ele jamais nos abandona. A própria palavra diz que Ele jamais nos deixará e nunca nos abandonará. Então você que está passando por dificuldades, várias dificuldades, a gente sabe que cada um de nós passamos por dificuldade, mas lembre-se, a promessa é, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai. Eu gostaria de agradecer você que ficou comigo até agora, que você faça esse devocional com a sua família, você tire esse momento especial para compartilhar a palavra juntamente com todos os seus familiares e você vai ver como a sua vida vai crescer de uma forma sobrenatural, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado. Que palavra abençoada! E falando em bênção, Deus tem feito milagres na vida de muitas pessoas. E hoje você vai assistir um testemunho poderoso do Bruno que experimentou a fidelidade de Deus na sua caminhada. Vamos conferir.
Meu nome é Bruno, eu sou membro da Igreja Renovada, eu já sou membro aqui da igreja tem 19 anos. Eu me converti, eu tinha 8 anos de idade, né, através de uma célula que o meu tio chamou a nossa família, e a gente veio participar da igreja. E desde lá, desde os meus 8 anos de idade, eu comecei a frequentar os cultos, frequentava a rede de criança, fiz encontro, fiz escola de líderes, fui líder, assumi célula de criança. Por muito tempo fui líder de criança, participava ativamente das atividades da rede de criança, da igreja afim, mas sempre com coração de servo. Desde pequeno eu sempre tive muita vontade em servir, até que com os meus 15 anos de idade eu tive a oportunidade de começar a aprender um pouco da parte técnica, da parte de áudio da igreja, com os meus 15 anos. E hoje, 11 anos depois, eu sou o técnico da Igreja Renovada, né, o técnico de som da Igreja Renovada, e continuo servindo da mesma forma. Então tudo isso dentro da igreja, a igreja me abriu as portas para que eu pudesse ter esse conhecimento de forma gratuita. E uma vez que eu adquiri esse conhecimento, eu também quis deixar essa semente, eu quis plantar essa semente na vida de outras pessoas. Então, hoje a gente tem o Ministério de Voluntários, que a gente treina pessoas novas para elas estarem dentro do Ministério. Nós temos a Fundação Afifearão, uma parceria que a gente tem com a Fundação Afifearão, que a gente ministra esses cursos. Então hoje eu leciono as matérias de informática e o curso de áudio, que são cursos que a gente dá gratuitamente para a comunidade, que é um desejo meu, é uma oferta minha daquilo que Deus me proporcionou lá atrás, quando eu era criança. Aquela oferta que ela foi plantada na minha vida, hoje, graças à igreja, eu proporciono isso na vida de outras pessoas. A gente tem um ensino, a gente ensina as pessoas a operarem os equipamentos, mas não só operarem os equipamentos, mas serem servos. Porque a mensagem que a gente sempre deixa, o lema da nossa equipe é que técnicos você vai encontrar em muitos lugares, mas servos você só vai encontrar dentro da igreja. Então, para mim é uma honra e um privilégio poder ter hoje a oportunidade de colocar na vida das pessoas, né, poder ministrar na vida das pessoas aquilo que Deus ministrou na minha vida há 10 anos atrás. Na caminhada com Deus, a gente sempre passa por vários períodos altos e baixos, né, e a gente sempre mantém a fé. E quando eu tinha 16 anos, nós morávamos num bairro da cidade periférica que ele era conhecido muito por ter alagação. E quando criança eu passei muitas vezes por períodos de alagação, até passar por uma alagação quando criança, que infelizmente a gente perdeu alguns pertences da nossa casa. O que fez a gente se mudar de endereço e ir para um outro endereço mais próximo do centro, no qual não alagava. E por lá eu fiz a minha adolescência, a minha juventude, me casei, tive filhos, saí de casa, fui construir a minha família. 7 anos depois, eu não esperava que aconteceria de novo. No dia 26 de março de 2023, eu fui surpreendido com a chuva que durou um dia inteiro e a água ela tinha começado a chegar na rua de trás da minha casa. E naquele momento, todos os moradores que moravam naquele bairro disseram que ali nunca tinha alagado por ser um bairro próximo do centro e a gente confiou nisso. Eu fui trabalhar, minha esposa ficou em casa e por volta das 5 horas da tarde a minha esposa me liga dizendo que a água já tinha chegado próximos ao degrau da casa. Rapidamente ela consegue sair da casa com as minhas 2 filhas, minha mãe vai lá e buscar elas, acreditando que no outro dia seria um dia que a gente ia limpar a casa e estava tudo tranquilo. Mas infelizmente não aconteceu. Por volta das 8 horas da noite, eu saí do meu trabalho e a minha esposa me disse que tinha esquecido a mamadeira de uma das minhas filhas na minha casa. Então, antes de eu ir para a casa da minha mãe, que era perto da casa onde eu morava, eu fui no meu apartamento que estava alagado para buscar essa mamadeira. E quando eu cheguei na rua principal, eu já não conseguia entrar de moto, a água já tinha chegado na rua principal. Porém, de longe eu já via que a correnteza era muito forte e eu não conseguia chegar perto. E de longe eu já via que a água já tinha subido acima do degrau da escada da casa, ou seja, ela já estava no piso da casa. Eu tinha um conforto no meu coração que por algum motivo eu ia conseguir sair bem daquela situação. Fui para casa, na casa dos meus pais, e nós fomos dormir e antes de dormir nós oramos, nós falamos para Deus que Deus ele pudesse estar guardando a nossa casa e nos guardando. Quando foi no outro dia, eu saí de casa, fui trabalhar cedo, quando eu voltei, eu passei na mesma rua que eu tinha passado de noite. E quando eu cheguei na rua, já não entrava mais a pé, só entrava de barco. Então de lá eu já sabia que provavelmente o pior teria acontecido. Tentei chegar por 3 vezes na minha casa, não consegui porque a água me cobria na metade da rua que eu chegava na minha casa.
Tentei pedir ajuda para pessoas que estavam de barco para tentar chegar na minha casa e todas elas me diziam a mesma coisa. Cara, lá não tem nada, só tem água, não tem nada para você ver. Mas tinha um sentimento que eu só acreditaria na situação que estava acontecendo quando eu visse. E no final do dia, uma pessoa com barco a motor disse que passaria lá perto da minha casa, porém não teria como parar, porque a correnteza era muito forte, que eu só poderia ver como tá e seguiria a viagem para frente. Então aceitei, subi no barco e passei. E quando eu passei na frente, que eu vi a minha casa submersa, na hora deu um desespero. Eu pensei, meu Deus, eu perdi minha casa. Mas rapidamente a gente saiu daquele local, porque não tinha como ficar lá. Nós seguimos em frente e voltamos para o canto onde estavam ancorando os barcos. Quando eu cheguei, quando eu abri o portão, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou contar para minha esposa que a gente perdeu tudo, que agora a gente não tem nada, só tem a roupa do corpo, que nós somos 2 pessoas jovens com 2 filhas pequenas, que não tem mais nem para onde ir e também não tem roupa, nem móvel, nem comida, nem nada. E Deus, ele confortou meu coração na hora e disse, só confie que eu vou fazer a obra na vida de vocês. Até que pessoas sugeriram da gente fazer vaquinhas e algumas pessoas começaram a ajudar pouco com o que tinha. Várias e várias pessoas da igreja se uniram e começaram a ajudar a gente nesse mesmo primeiro dia. E essa alagação, ela não afetou só a minha família. Várias e várias famílias da igreja foram afetadas. No segundo dia, as águas baixaram e eu consegui entrar no meu apartamento. Quando eu entrei dentro dele, as portas tinham sido arrombadas pela força da água. Quando eu entrei na primeira porta, eu vi a minha casa revirada. Quando eu entrei dentro do quarto das minhas filhas, todo o enxoval da minha filha de 1 ano estava jogado no chão, em meio à lama. E aquilo me deu um desespero, porque tinha sido ali que tinha caído a ficha, que realmente eu tinha perdido tudo aquilo. Porém, eu tinha perdido tudo aquilo que era material, mas eu não tinha perdido Deus no meu coração e não tinha perdido a minha fé. Juntei aquilo que dava para aproveitar, fui embora e deixei o apartamento vazio. E nisso comecei uma busca por Deus e uma oração. E no momento que a gente começou a orar e começou a buscar, Deus, ele começou a obrar o milagre. E várias pessoas começaram a nos ajudar. De modo que era tanta ajuda que o meu celular chegava a travar. Nós conseguimos arrecadar valores, nós conseguimos arrecadar roupas, nós ganhamos móveis, ganhamos comida, alimento, ganhamos fraldas para nossas filhas e restituímos tudo aquilo que a gente tinha conquistado em 3 anos em apenas 3 dias. Prova do que Deus, ele pode fazer nas nossas vidas. Então, se por um momento na sua vida você achar que você está numa prova, Deus, ele está trabalhando pelos bastidores. Eu poderia ter murmurado, eu poderia ter feito igual a esposa de Jó, uma pessoa que cresceu a vida toda dentro da igreja, que já estava dentro da igreja há 17 anos, passar pela mesma situação 2 vezes, mas eu não desisti. Eu tive Deus no meu coração, eu não murmurei e Deus, ele fez a obra. Deus, ele sempre esteve comigo, ele sempre está com a gente. Independente das dificuldades, independente das lutas, dos momentos difíceis, dos momentos de alegria, ele sempre está presente. E no dia de maior desespero da minha vida, ele esteve presente. Ele esteve presente na minha tristeza e hoje ele está presente na minha alegria. E é isso que Deus faz na nossa vida. E a moral da história é que Deus, ele caminha com os filhos dele. E ele caminhou comigo e ele pode caminhar com você. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, que você não vê saída, que você acha que está tudo perdido, apenas confie, porque Deus, ele vai fazer a obra na sua vida. Basta apenas você confiar. Que testemunho poderoso! E chegou a hora de darmos início à nossa nova série Desvendando a Bíblia. Durante 4 episódios, iremos mergulhar em temas essenciais para aprendermos ainda mais sobre a Páscoa. E hoje começamos com o primeiro episódio, os sacrifícios no Antigo Testamento e o significado do sangue na Bíblia. Prepare-se para esse estudo profundo. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando agora mais um Desvendando a Bíblia. Nós vamos mergulhar num tema importantíssimo para nós entendermos a Páscoa. Por que Deus exigia os sacrifícios
E qual a importância do sangue? Qual o seu símbolo no Antigo Testamento? Por que Deus exigia do seu povo esses sacrifícios? E o que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Vamos descobrir? Desde os tempos de Moisés, Deus instituiu um sistema de sacrifícios para o povo de Israel. Os sacerdotes ofereciam animais como oferta pelo pecado, pois sem derramamento de sangue não havia perdão. Mas o que era esse sistema sacrificial? Era um conjunto de rituais estabelecidos por Deus, onde os pecados eles eram simbolicamente transferidos para os animais, que então eram sacrificados. E esse sistema de ritos demonstrava a seriedade do pecado e a necessidade de purificação diante de Deus. O sistema sacrificial nos mostra que o pecado ele tem um preço, a morte. Mas por misericórdia, Deus permitiu que o animal inocente morresse no lugar do pecador. Ou seja, aquele sacrifício indicava uma substituição. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sangue pelo pecado do povo. Mas o que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado dentro do tabernáculo de Moisés e, posteriormente, no Templo de Salomão. Esse lugar era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar e ele entrava somente uma vez por ano. Ele entrava diante da Arca do Senhor, que era o símbolo da sua presença, e lá ele aspergia o sangue do sacrifício, que era um símbolo da purificação do povo dos seus pecados. O sangue na Bíblia, ele tem dois símbolos, o símbolo da vida e também da aliança. Quando Deus ele faz a aliança com o seu povo no Antigo Testamento, ele sela essa aliança com sangue. E esse sangue ele representa que a aliança ela era séria e irrevogável. Quando Deus dá os mandamentos ao povo ali em Êxodo 24:8, que o povo faz o compromisso com Deus e Deus com o povo, Moisés asperge sangue sobre o povo, significando que aquela aliança estava sendo selada por Deus com seriedade e de maneira irrevogável. E aqui, queridos, nós chegamos a um ponto central. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício de Jesus, o sacrifício supremo. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto para nos redimir de uma vez por todas dos nossos pecados. Ao morrer na cruz, Jesus ele cumpre todo o sistema sacrificial. Nós não precisamos mais de sacrifícios ou altares, pois o sangue de Jesus já é suficiente para nos redimir de todos os nossos pecados. Ao morrer na cruz, Jesus ele já cumpriu todo o sistema sacrificial. O sangue de Jesus ele foi suficiente para nos perdoar os pecados e nos garantir a redenção eterna. Por isso hoje nós não precisamos mais de sacrifícios ou altares. O sangue de Cristo já nos é suficiente. Compreender o significado do sangue do sacrifício nos faz entender muito mais profundo o significado da Páscoa. No próximo episódio, nós vamos estudar a libertação do povo de Israel e as profecias concernentes ao Messias. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe. Até o próximo Desvendando a Bíblia. Que riqueza de aprendizado! E sabe onde também vemos transformação acontecendo? Nas ações da Fundação Afif Arão. A cada semana, muitas vidas têm sido impactadas através desse projeto. Matrículas abertas para as atividades oferecidas pela Fundação Afif Arão. Totalmente gratuitos e com vagas disponíveis, nossa instituição está pronta para receber você em uma jornada de aprendizado e crescimento pessoal. Foi necessário, porque eu estava com problema de diabetes, pressão alta e não reduzia de jeito nenhum. E quando eu vim para a academia, comecei a fazer, com uns 3 meses a glicose já baixou e eu já diminuí até a insulina, né? Graças a Deus e a Fundação Afif Arão. Mas atenção, as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo rumo ao seu futuro de sucesso. Estamos ansiosos para recebê-lo. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. E chegou o momento mais esperado do nosso programa, a Palavra Renovada. Prepare o seu coração para o que Deus tem para a sua vida.
sacrifício, a carne e o sangue de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo... Aliás, toda a palavra está baseada, só para você ter, quem está anotando, baseada em João capítulo 6, do versículo 22 a 59, tá? Mas eu vou ler esse texto de Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Marcos capítulo 14, verso 22 a 24, ele diz: enquanto comiam, tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Nós temos o hábito de falar sobre esse texto apenas quando vamos celebrar a ceia mensalmente, mas ela tem significados muito mais fortes que nós precisamos parar para meditar um pouco sobre isso e não estar relacionado como um ritual, como algo repetitivo, como a Eucaristia, né, que a Igreja Católica faz, aquele momento da comunhão, onde o padre sozinho celebra a ceia do Senhor. A ceia foi aberta para todos nós e precisamos entender a proposta do Senhor quando nos traz isso. Jesus, quando estabeleceu, ele orientou que partilhássemos do pão e do vinho para com todas as pessoas. E isso fala de princípios para todos que seguem a Jesus, para que eles mantenham essa prática. Atos 2:42, ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Fazia parte do ensino deles falar disso para as pessoas, de estarem participando desse momento de comunhão e de aliança. Então, a ceia, ela não se limita a uma recordação, a uma lembrança de algumas coisas que aconteceram, principalmente o sacrifício de Jesus ali na cruz. Deus, ele continua atuando até hoje através da ceia. E quando ele fala isso, irmãos, ele está mostrando os aspectos existenciais nesse sacrifício. Às vezes nós esquecemos, nós vemos que ele realmente se sacrificou, ele morreu ali na cruz, ele passou por esses momentos difíceis, mas nós precisamos entender cada parte. Ele fala do pão, e nós sabemos que o pão fala do corpo de Cristo. Só que naquela época, eles pegavam o trigo, e eles tinham que triturar o trigo, não tinha liquidificador, não tinha nada que pudesse trazer para fazer a farinha, e aquilo era esmagado, era pisado, ele era, de alguma forma, eles estavam ali trabalhando naquele trigo cru ainda, para que depois disso fosse inserido a água, para que formasse aquela farinha que nós conhecemos para fazer o pão. Veja que ele diz em Lucas 22:19, como nós lendo, e tomou o pão, deu graças, partiu e deu para os discípulos. Veja que tem 3 coisas aqui importantes. Ele pegou o pão, ele agradeceu e ele deu para outras pessoas. Vamos guardar esses passos, vamos falar mais na frente. Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele é o pão que foi pego, partido e entregue. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele deu em favor das pessoas e ele disse: faça isso em memória de mim. O que ele está dizendo? Pegue a palavra, o pão vivo que foi partido, que nós já vivenciamos na nossa própria história, e dê a outras pessoas. Quantas vezes nós negamos o pão vivo para outras pessoas, irmãos? Não, todo mundo que me pede, eu pago um lanche, eu dou alguma coisa. Ele não está falando disso. Dê a palavra é o poder libertador. Precisamos entregar o que nós recebemos. O pão vivo veio, o sacrifício foi feito, aceitamos o sacrifício, agora é hora de dar esse sacrifício para outra pessoa, viver a vida de Cristo também, ter a sua vida transformada também. E aí nós podemos ver algumas coisas importantes aqui, que falam de características muito
significativas de Jesus nesse contexto da ceia. Essa preparação do pão e da farinha, desses grãos de trigo, irmãos, eles eram trabalhados e amassados para depois inserir essa água. Isso fala do sacrifício de Jesus, ele foi submetido a tudo isso. Isso que Jesus ele passou por sofrimentos e maus tratos, para que ele pudesse chegar até naquela cruz. É aquela massa da farinha que foi ali amassada, triturada, para poder formar o pão. O pãozinho, quando o padeiro coloca na massa, aquela massa no forno, para ela assar, ele tem que fazer risco com alguma coisa pontuda, não é? Algo pontudo que vai fazer riscos nele, marcas. Por isso que às vezes a gente tem uma casquinha mais grossa de um lado, que a gente tira para pegar o miolo, né? Pois é, eles são marcas que são feitas ali no pãozinho, para que ele possa não pegar pressão e explodir. Tem que ter um acesso de oxigenação até dentro do pão, para que ele não venha ser deformado. Vamos colocar assim essa palavra, né? Então são feitas perfurações ou arranhões na superfície da massa. E essas marcas, irmãos, lembram as feridas que foram feitas em Jesus e foram infligidas no corpo de Jesus por pessoas que estavam ali naquela hora dilacerando a sua carne. O pão vivo, ele passou por esse processo. Veja que quando houve aqueles açoites do soldado romano, aqueles açoites, irmãos, aquele instrumento ali, era tipo um couro que tinha um metal na ponta, e ele batia e arrancava o couro mesmo. Ele estava dilacerando e fazendo marcas no corpo do pão vivo que veio nos céus. E ele passou por tudo isso, porque a Bíblia diz que por suas feridas somos sarados. Era necessário ferir o pão vivo, assim como ferimos o pãozinho natural para que ele possa ser colocado no fogo. Foram as marcas também que o nosso mestre passou, tendo as suas mãos furadas, pés furados, perfurados do lado pelo soldado romano, porque Jesus, ele foi essa pessoa que passou por todo esse processo para que a gente entenda o significado real do pão que nós estamos comendo. Ele foi triturado, ele foi massacrado, assim como foi aquele trigozinho quando saiu lá do campo para ser trabalhado até formar o pão que nós conhecemos. E ali, quando ele entra na fornalha, o pãozinho entra naquele fogo ali, ele precisa ser cozido, e nós fomos submetidos também, irmãos, por causa do nosso pecado. Jesus, ele fez isso tudo para que eu e você não entrassem em juízo de ir para a fornalha ardente, que é o inferno. Essa forma é uma figura, claro, para mostrar o peso da culpa que ele estava levando sobre os seus ombros, que era minha e que era sua. Jesus estava carregando um peso enorme da humanidade sobre si, para evitar que eu e você fôssemos para a fornalha, e muitas vezes isso é ignorado. Diga misericórdia. Quando ele fala do vinho, ele está mostrando, irmãos, sobre o processo, como ele é feito. Eu já estive na casa de Obed-edom, e lá tinha uma máquina que mostrava como era feito o vinho na época, como ele era amassado. Ele primeiro tinha que ser pisado pelas pessoas. Todos aqueles homens ficavam dentro de um lagar e pisavam aquele monte de uvas ali. Hoje, claro, não é mais assim. Para poder extrair, tinha uma valazinha que o vinho escorria, o suco da uva escorria, e passava por uma outra máquina lá, onde eles também iam tirar as cascas e todo o resto que ficava. Era um processo cansativo para quem estava produzindo, e era um processo longo, porque demorava muitas horas para isso acontecer. Então, hoje elas já são prensadas mecanicamente, já não como na época. Mas ele fala da nova aliança. E a nova aliança para nós, irmãos, tem um significado muito grande, porque ela mostra o contrário da velha aliança. A velha aliança era sacrifício de animais, matou, acabou. A nova aliança não, ela teve etapas, teve sofrimento, teve dor, teve horas ali pendurado naquela cruz, até que tudo se consumasse. Então, ele mostra o contraste das alianças, mas uma coisa que era repetitiva, ela veio para ser definitiva.
Essa aqui os meus sacerdotes ofereciam constantemente sacrifício pelo pecado, porque nunca para, nosso pecado nunca se acaba. Mas aqui quando Jesus veio, ele trouxe um sacrifício perfeito e definitivo, que não precisa ser renovado todo o tempo. E isso é fantástico, irmãos, porque ele fala da profecia lá em Jeremias 31, de 31 a 34, depois você lê em casa. E isso mostra que o sangue de Jesus não era uma coisa simbólica, era real, era uma vida sendo derramada em troca de milhares de outras vidas. Veja o valor do sangue de Jesus. Uma só foi suficiente para toda a humanidade, o Filho de Deus que pagou um preço por todos nós. E assim, nós vemos esse esmagamento das uvas. Nós vemos o que Jesus fez sendo derramado ali naquela cruz de uma forma cruel. Foi um esmagar da sua vida, um esmagar do seu corpo. Claro que não é literal de passar um trator por cima, mas ele estava negando toda a sua essência humana. Ele estava sendo levado para ser liquidado, como se pudesse tirar ele de circulação. Isso nunca o diabo vai conseguir, nunca, porque ele já era, ele é e vai ser sempre, sempre o Senhor de todas as coisas. Por isso que a ceia também nos faz lembrar do que Jesus ainda fará por nós. Irmãos, isso é bom, saber o que Ele ainda vai fazer na nossa história. Ele já fez grandes coisas se olharmos para trás, mas o que tem para frente ainda é infinitamente melhor. Nós não podemos caminhar com Jesus sem ter a esperança do amanhã, sem ver o que vai acontecer na nossa vida, porque nós muitas vezes esquecemos que veio a vida através dele, o pão vivo, esquecemos que recebemos a cura através da sua vida. Muitas vezes esquecemos que através desse sacrifício mais importante, recebemos perdão, diga aleluia. O perdão apaga nossa transgressão, irmãos, anula tudo errado que nós já fizemos e nos dá uma nova chance. O Senhor todo dia está nos dando uma nova chance. Quando você acorda, crente, é uma nova chance que Ele está te dando. Quando você abre os seus olhos, glorifica, Senhor, obrigado. Hoje eu tenho uma outra chance de ser melhor do que ontem, de fazer mais do que eu não fiz ontem, de realizar coisas que agradem o teu coração, esse coração grato ao nosso Deus. Por isso, irmãos, que todos os dias temos a oportunidade de sermos pessoas transformadas. O quanto você deixa Ele transformar você. Eu amanheço e anoiteço a mesma Deise, eu amanheço e anoiteço a mesma pessoa, amanheço e anoiteço repetindo os mesmos erros, as mesmas práticas. Está errado. Todas as manhãs é uma transformação nova. Todas as manhãs, algo novo Deus começa a fazer, que vai tirando as coisas da velha natureza, que insiste em querer reavivar na nossa vida. E precisamos dar a Ele essa chance, esse espaço. Eu quero essa mudança. Pode doer na carne, mas eu quero essa mudança. Vou sofrer um pouquinho, a renúncia aqui, a renúncia dali, meus irmãos, mas o fim é maravilhoso. Quando você está liberto, quando você está livre, quando você não tem mais nenhuma algema que te prenda, Deus está trabalhando no nosso caráter exatamente para viver isso. E às vezes nós nos submetemos a algumas algemas, nós mesmos vamos para a zona de perigo, vamos para a zona da vulnerabilidade, vamos para perto de pessoas que nos influenciam mal, pessoas que levam a gente para longe do Senhor. Ei, você não está buscando transformação, você está buscando o velho, está buscando a velha vida, está andando para trás. Você não é caranguejo, o Senhor colocou teus pés para frente, para você andar assim, nunca assim para trás. Deus, Ele quer que a sua visão esteja para frente, irmãos, não se distraia. O diabo hoje está trabalhando muito com distrações, para nos afastar do Senhor. Fique focado, é aqui que eu quero chegar, é aqui que eu vou, o meu futuro está ali na frente, a Nova Jerusalém está ali, o céu está ali mostrando que Ele está vindo e que eu vou subir com Ele. Foca! Vamos ver algumas verdades aqui sobre o sacrifício de Jesus, representado aqui pelo esse pão e esse vinho. A primeira delas que eu quero destacar aqui é a salvação eterna para todos os que creem em Jesus. Você crê em Jesus?
É para você. João 6, 37 a 39, ele diz: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Qual é o problema do século? Rejeição. Ele diz: pode rejeitar o que for, mas eu nunca vou rejeitar você. Olha que coisa linda. Jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Qual é ela? Ah, Deus, que lindo, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa verdade é muito tremenda, irmãos, porque ele afirma que todos, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, todos que o Pai me der, eles vão vir até mim, e eu não vou rejeitar, eu vou cuidar deles, eu vou transformá-los, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua história. Jesus está se comprometendo. Aleluias! Ele enfatiza a sua missão, irmãos. Jesus era focado, eu me apaixono por ele, porque ele não tinha meias palavras, não, ele era curto e grosso, levava logo direto no assunto. Eu não vou te deixar, eu me comprometo com a tua vida. Olha isso, irmãos, quantas pessoas hoje não estão nem aí para ninguém, mas Jesus está 100% comprometido com você. 100% empenhado em mudar a tua vida, 100% empenhado em fazer você feliz, caminhando com Ele, fazendo cumprir a sua vontade na vida de cada um de nós. Por isso essa vontade de Deus, irmão, Jesus expressa assim, que nenhum deles se perca. O compromisso dele é trabalhar em nós para que nenhum se perca, para que o diabo não te engane, não te arraste, não te leve para longe, ele vai te buscar. Você pode até sair, mas ele vai te buscar. Nem que puxe pelos cabelos, volta. Ele tem um compromisso contigo. No dia que você disse sim, ele disse: eu digo sim também. Mas se você disser não, eu vou atrás do meu sim. E ele vai trazer você. Pode estar desviado o tempo que for, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa: ele vai atrás de você, porque ele tem um compromisso de mudar a tua vida. E ele vai mudar sim a tua vida e a tua história. Por isso Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aqui você que diz: não, eu tenho a minha fé. Não, eu falo com Deus lá em casa. Não, eu sou amigo de Deus. Não, eu já sei de tudo isso. Mas se não confessar com a sua boca, querido, não vale o jogo. Você tem que entrar dentro do propósito de Deus. Se com tua boca confessares que Ele é teu Senhor, não é o Senhor que todo mundo conhece não, porque é uma figura distante. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e crer no seu coração, aí a coisa funciona. Mas muitas confissões são da boca para fora. E aí não tem resultados definitivos na vida da pessoa. Ele continua nas mesmas práticas. Quando o Senhor entra, o Senhor dá comandos novos. O Senhor tira de tempo o Senhor velho que escraviza, que maltrata, que acorrenta, que é covarde, que não pede licença, entra na tua história e acaba com tudo. Não, Jesus, ele é educado, ele bate na porta. Eu posso entrar? Se você abrir a porta e ele me chamar, eu entro lá e vou sentar com você e nós vamos cear juntos. A diferença está aí, meu irmão. Muita gente tem deixado ele no léu lá, batendo na porta, e tá bom, estou ocupado. Depois você volta. Agora não, eu estou muito novo, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para viver. Sem ele, não tem não. Sem ele a vida é curta.
Sem Ele a vida é desperdiçada no pecado que vai escravizando e destruindo tudo o que há dentro de nós. Por isso que a salvação pertence ao Senhor e Ele está todo o tempo sentado no trono, irmãos. E nesse lugar Ele não está lá só deixando a gente se lascar nessa vida, não, nada disso. Pelo contrário, Ele está trabalhando para você acertar o caminho da salvação. E o caminho é Jesus. Quando você vai encontrar com Ele? Quando que você vai decidir andar nesse caminho? Quando que você vai decidir entender que Ele pagou um preço para comprar você e tirar você dessa vida ruim? Essa é a grande tacada da salvação que nós aprendemos com Jesus nessa passagem, a salvação para todos. A segunda coisa, esse sacrifício veio para remover os nossos pecados. Ele não veio passar um paninho e deixar lá manchas na nossa história. Ele remove completamente toda a mancha do pecado. João 6,47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê que tem a vida eterna. Crer tem a vida eterna. Se você crê, você tem a garantia da vida eterna. Ah, é só isso? Não. Marcos 14, 23 e 24 diz que Ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Observe aqui, irmãos, esse conceito de expiação do sangue de Cristo. Aonde estão as raízes? Lá no Pentateuco, quando o Senhor falou para Moisés sobre sacrifícios constantes de animais. E agora, ele não está mais naquela época. Eram sacrifícios limitados e temporários. Acabou ali, acabou. O cara voltava a pegar, trazia outro animalzinho, mais um animal morrendo, ia perder o rebanho todo de tanto pecado, né? Ia estar toda hora oferecendo o pobrezinho de um animal ali, mas o sacrifício do Senhor Jesus foi definitivo e completo. E isso é fantástico, diga amém. Porque Ele fez isso uma única vez por todas, não precisa Ele viver morrendo. Ei, a nova aliança de Jesus, Ele não nos traz, irmão, não é para você estar todo o tempo pecando e voltando, é definitivo. Se esse sacrifício não foi suficiente para mudar a minha vida, nada mais nesse mundo vai mudar. Se nós não tivermos nossa mente aberta para entender, eu que preciso da graça do Senhor, eu que merecia estar naquela cruz, por isso o sacrifício do sangue é para lembrar, aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. E Ele disse: não, filho, não, eu não vou deixar você sofrer tanto assim. Então, quando nós olhamos ali, fala da nova aliança. E essa nova aliança, Jesus, quando estava ali, Ele disse uma palavra fantástica, irmãos. Está consumado, aleluias. Está feito, está acabado, é o fim, não tem outro, então, não tem outra série, não tem outro capítulo, a nossa história acabou ali. Ele consumou a vida velha naquele lugar. Agora, é tudo novo, diga aleluias. Eu fico impactada com aqueles que experimentam o novo de Deus e voltam para trás. Ei, crente, é novidade. Vai viver o novo, para de querer viver a vida velha. Volta para as drogas, volta para a prostituição, volta para a pornografia. Não, crente, olha para frente que você vai ver pureza, santidade, amor, companhia. Tudo você vai ter do lado dele. O que esses bichos lá te deram? Destruição. Acabou teu casamento, acabou tua vida financeira, acabou teu físico, teu corpo doente, magro, esquelético, de tanta droga. Não volte para a lama como um porco, pelo amor de Jesus. É uma figura muito esdrúxula, mas é o que acontece. Tem um livro que fala os porcos na sala. Vocês precisam ler esse livro. Limpa o porco, lava o porco, põe ele bem bonitinho, coloca lá na sala para ver televisão. Abre a porta para você ver. Ele sai correndo para a lama, se lambuza todinho, porque ele não aguenta viver na limpeza. Ele é imundo, é um animal imundo. Irmãos, tem quanta gente que vem para a igreja, recebe a cura, a libertação, está todo bonitinho, quando pensa que não, você encontra o cara como um porco sujo na lama. Rapaz, o que aconteceu contigo? Semblante caído, todo esquelético.
porque volta para a vida velha. Jesus, ele disse, está consumado, acabou, não tem nada do velho, você vai viver tudo novo. Agora, por que volta, apóstolo? Então, porque não enche o seu coração com o novo, continua lá remoendo o velho, vai lá buscar lixo, comida no lixo. Misericórdia. É pesado o que eu estou dizendo, irmãos, mas é o que acontece no mundo espiritual, quando você abandona a nova aliança, quando você abandona o Senhor Jesus. Léo Bigger, ele diz, Jesus fez tudo de forma completa. Hoje, a nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o Pai. É o simples. Nós não precisamos fazer mais nada, Ele já fez. Agora vamos nos reconectar com os céus e viver essa graça do Senhor na nossa vida. A terceira coisa fala de acesso aos milagres. O fantástico dessa ceia, irmãos, ele mostra os milagres que nós podemos vivenciar com o Senhor Jesus. João 6, 30 e 31, então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, eu lhes dei a comer o pão do céu. Olha que nesse capítulo, em que eles pedem um sinal do Senhor, é algo muito, muito estranho, porque minutos antes, pouco tempo antes, no mesmo início, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 1, começa Jesus fazendo o que, irmãos? Um milagre da multiplicação do pão. Eles comeram pão a fartar ali, ficaram maravilhados com um milagre extraordinário desse do Senhor. 5.000 pessoas comeram daquele pão ali, e ali eles viram logo depois, nesse mesmo capítulo, mais um sinal, Jesus andando sobre as águas, indo encontrar com eles no barco, mais lá na frente, 2 sinais extraordinários, todos 2 sobrenaturais, que não é comum, e agora vem com essa cara de pau dizer, Senhor, dá um sinal que tu mostras aí, para que a gente creia em ti. Como assim? Tem pessoas incrédulas nesse nível, irmãos. Jesus está fazendo e é como se não enxergasse. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está falando, Jesus está tratando. Me dá um sinal, Senhor. Irmãos, vamos ser mais verdadeiros com o Senhor, porque sinais estão sendo dados todos os dias para nós. Eu não sei você, mas todos os dias eu vejo milagres de Deus acontecendo. Tem testemunhos aqui no culto da madrugada tremendo do que Deus tem feito. São verdadeiros milagres que o Senhor está fazendo e operando. Agora chega para o Senhor e diz, nossos antepassados comeram maná lá, e agora, o que tu vai nos dar de comer? Acabou de comer o pão que multiplicou, tanto que a Bíblia diz que Jesus fez esse milagre no verso 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Qual foi esse milagre que ele viu aqui no versículo 14, irmãos? Jesus multiplicando o pão e os peixes. Acabou de ver o milagre, disse, mas Moisés multiplicou lá, e tu, seu incrédulo, não viu multiplicar agora não? E está pedindo outro sinal. Jesus, ele era muito paciente, irmãos, veja que ele ainda responde com eles com amor, porque Jesus, ele estava ali buscando aquelas pessoas para vir para o reino, e eles só queriam sinais. Não tem gente que vem para a igreja que só quer bênção, só quer bênção, mas não quer mudar de vida. Só quer usufruir da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, mas quer continuar com a vida velha. Não rola, meu irmão, você não chega no céu dessa forma. Eu tenho que alertar seu coração acerca da verdade de Deus para as nossas vidas, porque nós não podemos estar nos comparando com qualquer outra pessoa, como essas pessoas estão falando. Moisés fez o que, meu filho? Moisés fez algo extraordinário lá. Ele multiplicou o pão. Mas olha o que diz aqui no verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá. É meu Pai quem vos dá.
Veja que ele fala que Moisés deu lá atrás, no passado. Mas aqui, quando ele fala do pão que Deus Pai dá, é hoje. Ele continua dando o pão para mim e para você hoje. É o meu Pai quem te dá. Moisés, ele deu lá atrás, mas aquele pão foi. Agora, quem nos alimenta é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o pão vivo que desceu do céu. Por isso, irmãos, que essa multidão, elas ficam aí todo o tempo querendo sinais, mostrando o que aconteceu lá atrás, como se hoje não acontecesse. Ah, Moisés deu o pão por 40 anos. Ok, mas aquele povo entrou na terra prometida? Não comeram o pão, mas não entraram. Isso é preocupante, irmãos. Quantas pessoas têm comido desse pão, ouvido palavras extraordinárias de Deus, mas não estão lá dentro. Querido, não fique de fora, em nome de Jesus. Não é só comer o pão, você precisa entrar na terra prometida. A salvação é o ponto principal para você chegar lá. É reconhecer esse sacrifício de Jesus para que haja mudança na sua vida. Jesus, ele veio para suprir-nos de todas as formas e nos garantir: vamos juntos, eu vou com você até a presença do meu Pai. Olha que coisa fantástica, ele prometeu que não vai nos deixar sozinhos. Moisés era um homem como eu e você, ele não podia estar lá de mão dada com aqueles milhões de pessoas ali para caminhar, para eles não pecarem. Irmãos, não é a presença de um líder que vai impedir você de pecar. O pecado, ele está aqui dentro, é a intenção do seu coração. O que vai impedir você de pecar é a presença do Espírito Santo em você, atuante todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esse mover do Espírito dentro de nós não nos faz desejar outra coisa senão a face do Senhor. É dizer: santo é o Senhor, santo é o Senhor. Cantar e sentir o mover de Deus é fantástico, mas faça isso todos os dias. Todos os dias, não é só um culto de domingo, ele se manifesta todos os dias, todas as manhãs você acorda, o mover de Deus já vem forte. Ele já move nosso coração. Querido, eu tenho que falar, porque toda manhã aqui é um mover de Deus extraordinário. Você tem que viver essa novidade de Deus, a cura da alma. Versos 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Guarde essa palavra, eu sou. Eu sou, eu sou, foi o nome que ele mandou que Moisés se apresentasse. Isso quer dizer: eu sou a fonte suprema, eu sou aquele que traz o sustento espiritual. Então é o grande eu sou. E essa palavra é tão forte, irmãos, que ele fala da sua identidade divina. E quando ele mostra a sua identidade divina, é exatamente para nos posicionar quanto à nossa vida espiritual. Seja qual for a luta, se você estiver posicionado, você vai vencer, porque você sabe quem você é em Deus. Em Deus somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aquelas pessoas comeram o pão de Jesus, da multiplicação nesse capítulo, e eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A ingenuidade que Jesus estava mostrando, que assim como aquele pãozinho era pouco e saciou tantas milhares de pessoas, ele pode parecer que é pouco porque ele é um, mas ele tem o poder de saciar toda a humanidade dessa terra, suprir todas as necessidades emocionais. A crise do nosso século, irmãos, é emocional. As pessoas estão cheias de mimimi, estão sensíveis, fragilizados, não têm opinião própria. Maria vai com as outras, o que o outro diz vai, a influência de um, influência de outro, influência da internet. Você tem que saber quem você é, meu irmão. Seja você mesmo em Cristo, revele a sua identidade, não imite ninguém, não vá atrás de ninguém. Jesus é o modelo para a igreja seguir. Essa é a nossa posição. Por isso que a ânsia deles, naquele momento, era serem alimentados pelo Senhor na sua alma. Senhor, mostra onde que, ou dá-nos sempre desse pão. Ele disse: eu estou aqui,
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou manter você alimentado enquanto você caminhar comigo. Enquanto você estiver com o Senhor, não vai faltar provisão para você. Você vai estar com a sua alma saciada, irmãos. A promessa de Deus é para trazer esse equilíbrio emocional que as pessoas perderam. As pessoas estão hoje depressas, só dormem debaixo de remédio, irmão. Você é cristão, você é filho de Deus. Se você tem uma doença, beleza, deixa o médico te tratar. Mas você não tem nada e está colocando doença em você. Muda esse discurso. Hoje a moda é dizer, eu tenho TDAH. Qual é, meu? Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Para de estar chamando doença para o seu corpo. É normal um momento de distração ou outra, mas se você foca no pão vivo que desceu do céu, não tem TDAH nem letra nenhuma que vai parar você. Você vai ser saudável no corpo, na alma e no espírito, porque Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, não falta nada no teu corpo. Ele entra em harmonia, Ele põe o teu corpo em equilíbrio, tuas emoções estão pautadas nele, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele põe vigor, força no teu corpo para você se mexer, para você ir e voltar, sem ficar para levantar uma luta. Busca a tua cura no Senhor dos Exércitos. Não tem desculpa que você é idoso, se você é obeso, diminui as suas banhas, mas fique forte. O Senhor fortalece a nossa vida. Que palavra abençoada! E agora, vamos conferir tudo o que vai acontecer nesta semana na Igreja Renovada para que você possa viver tudo o que Deus tem para você e está conosco. De terça a sábado, às 5 horas da manhã, nós temos o culto da madrugada. Venha estar conosco nesse momento de muita oração e adoração. Na quinta-feira é o momento da célula nos lares. E no sábado, a nossa programação inicia às 15 horas com a rede de crianças. E às 19 horas acontece a rede de jovens, para 18 a 25 anos no salão anexo e 26 mais no salão principal. E no domingo, a programação começa às 8 horas com o melhor culto, às 8h30 Escola Bíblica Dominical, às 10 horas Rede de Adolescentes. E o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. E por ser o primeiro culto do mês, não teremos bases setoriais. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Que programa maravilhoso!
Infelizmente, ele está chegando ao fim, mas eu quero lembrar você que nós temos reprise toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Eu te aguardo no próximo domingo. Que você tenha uma semana abençoada e até mais!